novamente. Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos novamente reunidos e a grande oportunidade de comungarmos os pensamentos em torno da doutrina espírita, valorizando a união de todos nós com o Mestre Jesus na sabedoria e também com o Mestre Jesus no amor e na caridade. O estudo de hoje, que vai tratar dos objetivos de buscarmos essas informações na Gênesis. A Gênesis é o livro que Kardec mais expõe os seus pensamentos, traduzindo assim os seus pensamentos com um conhecimento profundo com a realidade da vida espiritual. E nas anotações de Kardec, em a Gênesis, no capítulo que fala sobre a Gênesis espiritual, Kardec fala sobre a imigração e imigrações dos espíritos. E no tema de hoje, próximo ao que se poderia chamar de finados, que é no dia 2 de novembro, tratando também das grandes lutas que o mundo vem vivenciando, Kardec é fabuloso em demonstrar tudo isso pelas orientações dos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, em toda a codificação das obras, e como também na Gênese. E assim a gente observa a palavra tão esplêndida de Kardec, demonstrando a importância que os espíritos vêm falar sobre essa fase de intervalo entre as existências corporais e as existências dos espíritos na erraticidade, quando desencarnado, formando, assim, a população espiritual do ambiente da Terra. E essa população espiritual do ambiente da Terra é o processo natural da nossa vida. E quanto é bom estarmos reunidos nessa encarnação, podendo falar de realidade de vida espiritual, que o Cristo narrou sobre essa realidade há tanto tempo, não é? Demonstrando há mais de 2000 anos essa questão de buscarmos o reino dos céus, a vida espiritual. E dentro dessa visão, como as muitas casas do Pai, como bem a Adice falou no início, na sua prece, nós observamos Jesus falar sobre as moradas na casa do Pai. E essas moradas, como demonstra a doutrina espírita pela orientação dos espíritos, sendo os mundos habitados, fazem com que cada um de nós possa pensar sobre o que é a nossa parcela de entendimento sobre as palavras de Jesus e do entendimento que a doutrina espírita traz, abrindo os nossos olhos, nos faz pensar sobre em que condição nós estamos. Em que condição nós estamos aproveitando essas informações para termos a paz de consciência, a sabedoria, né, do entendimento das palavras do Cristo, do entendimento dos espíritos pelas orientações através dos livros da codificação espírita e compreendermos a parcela para enxergarmos esse mundo melhor. Então, os espíritos falam a Kardec que pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se entrelaçam uma à outra. E isso é a realidade da vida de todos nós. Estamos encarnados, pois já estivemos desencarnados por várias vezes e encarnados por várias vezes, mas nessa encarnação nós estamos tendo consciência dessa realidade na vida no corpo físico. E essa oportunidade nos faz sentir a continuidade da vida independente da realidade do corpo físico. E isso é muito importante para essa visão onde a função de cada um de nós na nação é o processo natural do progresso, transformação íntima, né? Natural do progresso, de identificação dessa realidade de vida espiritual, necessidade do desenvolvimento do amor, o sentimento maior que nos move para o bem, para o equilíbrio, para a paz, e algo superior que a consciência cobra cada um de nós, não é? Quando enxergamos que os nossos atos não estão corretos, então nós, o que nos arrependemos nos nossos atos que não estão corretos, por conta de estarmos abrindo a nossa consciência diante do conhecimento das leis de Deus. E a paz de consciência é algo fabuloso para todos nós, porque não há
encarnação qualquer que seja, feliz, sem paz de consciência. Então, se nós estamos entendendo todo esse processo tão belo nas relações de encarnado, de desencarnado, cada vez que nós, estando na erraticidade, absorvemos o entendimento com mais amplitude das nossas encarnações passadas, e dentro dessas encarnações passadas, nos arrependemos sobre os nossos atos, mas também começamos a enxergar a beleza do progresso que cada um pôde fazer em cada encarnação, da melhoria desses sentimentos. E em nova existência, como estamos hoje, cada um, estamos conseguindo fazer essa variação agora, encarnado. E isso que é maravilhoso. Isso que faz a gente ficar empolgado, feliz, realmente sentindo a promessa do Cristo com o Consolador que a doutrina espírita traz como o Espírito de verdade, fazendo que dentro, presidindo a doutrina espírita, essa consolação, a verdade que abre nossos olhos, faça com que cada um de nós possa ser feliz. E isso é maravilhoso, porque diante das dores do mundo ou das dificuldades que cada um possa viver, essa paz de consciência é que mais vale. Às vezes as pessoas querem ser felizes para o outro, não é? Querem fazer o pai, a mãe, o irmão, a filha, o marido, a esposa, as pessoas ao seu redor felizes. Mas não entende que o fazer o outro feliz não corresponde a nós estarmos felizes, porque podemos estar tentando levar para o outro uma felicidade que compete ao outro desenvolver a felicidade dentro dele. Agora, se nós estamos lutando para, no exercício de oferecer ao outro algo melhor de nós mesmos, para auxiliar ao outro a dar os seus passos nas provas, nas expiações, nas lutas em que eles estão vivendo na encarnação, no processo natural do progresso de cada um deles ao nosso redor. E se nós estamos fazendo isso com alegria de transformação íntima em sermos uma pessoa melhor, isso é que vai fazer com que o sentimento da caridade em amar ao próximo como a si mesmo efetivamente esteja sendo vivido. Mas quantas pessoas, às vezes não compreendendo isso, lutam para sair do seu lar, para fazer com que do lado de fora do seu lar exista aquilo que ele espera dentro do seu lar. O amor, a paz, a integridade, o carinho, o respeito, a união entre família, entre espíritos que estão numa programação reencarnatória naquele período, naquela localidade, naquela cidade, naquele bairro, naquele país. E assim nós estamos olhando essa emigração e imigração dos espíritos nos núcleos familiares, nas necessidades de cada um de nós, convivendo naquele núcleo familiar para um aprendizado, convivendo naquele núcleo social, naquela localidade, naquela cidade, naquele bairro, para também o desenvolvimento de um dever com esse núcleo de sociedade para o seu valor ou a sua oportunidade de valor e de dever na sociedade como um homem de bem, como uma pessoa que quer, né, avançar com o seu conteúdo interior, cada vez mais procurando desenvolver as potencialidades da alma. E isso, às vezes, confunde quando nós enxergamos as diversidades na nossa sociedade, também na família. As diversidades de personalidades, aqueles espíritos que estão convivendo conosco no núcleo familiar ou nas nossas necessidades de convivência na sociedade e também no mundo, vendo as grandes diferenças de personalidades, de condutas, de grupamentos diferentes. E muitas horas, talvez algum de nós não nos encaixemos, até mesmo na família, ou não nos encaixemos naquele grupamento, ou naquela própria sociedade. E poderemos perguntar para nós mesmos: o que é amar ao próximo como a si mesmo? O que é olhar a dor daqueles que estão ao nosso redor? E se já estamos querendo algo melhor, porque já estamos trazendo, cada um de nós, o sentimento com o Cristo das várias encarnações
que talvez tenhamos abandonado as oportunidades anteriores, mas nessa encarnação, com esse entendimento de progresso, de que somos espíritos imortais, com a alegria da doutrina espírita em nossos corações, o que nós estamos fazendo para levar naquela localidade que estamos, naquele grupamento familiar, para levar naquela sociedade que estamos inseridos, levarmos algo melhor. Algo que nós já estamos descobrindo. O que podemos levar? Qual é a nossa parcela em amar o outro, em ver as necessidades do outro e levar aquilo que a gente descobre que pode ser melhor para nós e também será melhor para o outro. E exatamente isso que na necessidade de emigração e imigração dos espíritos acontece a todo tempo. Entrelaçam-se no núcleo familiar, entrelaçam-se na sociedade. Espíritos desencarnando, passando pela erraticidade, e espíritos que estão na erraticidade, aprimorando o conhecimento, entendendo melhor as necessidades de evolução, retornam ao corpo físico numa nova encarnação, junto àquele grupo familiar ou aquela localidade, a cidade, o país, onde ele necessite dar a sua parcela, a sua contribuição para o seu progresso íntimo e também desenvolver no mecanismo de Deus a sua parcela no núcleo onde ele se encontra. Na questão do Livro dos Espíritos, 132, fala exatamente sobre isso, do objetivo de cada um de nós na encarnação, a chegarmos à perfeição. E o sentido de chegarmos à perfeição é fazer todo o esforço para não nos deixarmos arrastar pelas vicissitudes e as paixões que existem no mundo. E também sermos um mecanismo de progresso em meio aonde nós estivermos. Essa é a realidade de cada um de nós. Então, os espíritos superiores, que fazem a parcela deles na erraticidade, de orientar a cada um de nós que está na encarnação, como os nossos guias espirituais, que também, na erraticidade, acompanhando cada um de nós na encarnação, eles também têm deveres, eles também têm provas de objetivos espirituais, provas de integridade do pensamento, provas de expansão do sentimento do amor. Eles também passam por provas de guiar um grupamento, um encarnado, um grupo familiar, de guiar uma instituição espírita, de guiar uma sociedade, uma nação. E assim nós vemos a expansão do pensamento de cada um desses espíritos naquilo que eles são capazes de desenvolver. E se nós entendemos isso como espíritas, né, no entendimento da migração e imigração dos espíritos, como nós estamos fazendo para guiar os nossos sentimentos e junto daqueles que estão ao nosso redor, sentindo desses espíritos superiores as intuições, as orientações para a transformação e o bem. Então, quando os espíritos perguntam sobre a realidade de mundos existentes, fala-se também dos mundos transitórios. É bem interessante nós pensarmos sobre mundos transitórios no sentido de emigração e imigração dos espíritos, quando os espíritos necessitam de organização do psiquismo deles para sair de um estado, de um mundo como o nosso planeta Terra, por exemplo, que o estado psíquico do nosso planeta Terra, sendo um mundo de provas e expiações, para que espíritos possam vivenciar em mundos mais elevados, eles precisam, muitas vezes, passar por um estágio em chamados mundos transitórios, onde nesses mundos transitórios, a própria roupagem do perispírito vai se adaptando, porque o perispírito, envolvido pelas constituições necessárias do planeta Terra, para que o espírito, depurando através das várias encarnações e no exercício desse amor, do entendimento da lei de Deus, do entendimento do bem, da transformação íntima, conseguindo deixar o orgulho, o egoísmo, desenvolvendo todo o processo através da caridade, do bem, se tornando o que nós almejamos ser de um homem bom, um homem de bem, esse espírito não encontrando mais aqui no planeta Terra
necessidade de provas para o seu progresso, ele é convidado a participar em outros mundos. Natural, não é? Ele estará avançando com a oportunidade de encontrar essa felicidade que muitos de nós ainda não entendemos. Não compreendemos, dentro da grande massa humana, o sofrimento que às vezes parece ser ruim, mas é aquele estado de sofrimento que faz com que a pessoa renove a sua conduta, renove o seu pensamento em torno da saúde, saúde do corpo físico, da saúde mental e da saúde moral e espiritual. E, em muitos casos, o que se chama dor é a medicação para a reflexão, para essa mudança. E passamos por isso várias vezes e não entendemos isso como um mecanismo natural de depuração e de avanço. Espíritos superiores entendem isso perfeitamente. Eles não sofrem mais. Eles estão encarnados, muitos deles, participando do processo natural de identificação do que significa essa dor como um mecanismo de depuração e de renovação íntima, e eles lutam para ajudar ao próximo, o seu irmão, independente de qual condição que esteja, no grupo familiar ou na sociedade. Mas esse espírito encarnado, ele vai ao encontro e levar àquela pessoa o alívio levar o alívio da dor do corpo físico, ou o alívio das lutas morais, ou o alívio no entendimento do significado daquela dor, da prova que aquela pessoa está passando na encarnação, do entendimento da expiação como um mecanismo de renovação íntima pela culpa ou pela grande perda de um passado, de outras existências. Então, quando o espírito vem encarnado, levar a oportunidade de ver o seu irmão progredir, é essa a grande verdade quando o Cristo diz: vá e não retorne mais a pecar. Não volte ao mesmo erro. Então, nós precisamos compreender o valor da identificação desse sentimento de amor e do objetivo da caridade desses espíritos superiores, que da erraticidade irradiam para cada um de nós. Os nossos guias, os espíritos que cuidam de uma família, de uma sociedade, de uma nação, eles mentalizam, irradiando para todos nós, esse mecanismo de provas e progresso. E se esses espíritos são convidados para habitarem outros mundos, onde a condição do pensamento e da forma de viver em outros mundos é bem mais superior do que a que nós vivemos aqui, do que qualquer coisa que nós possamos pensar de felicidade. Então, no livro que vai falando sobre os objetivos, sobre a doutrina espírita, na Revista Espírita de 1858, tem lá uma informação sobre a vida em Júpiter, onde Victor Sardou, o médium, e através do espírito Palissy, fala sobre a vida em Júpiter. Um mundo que hoje nós entendemos como sendo um planeta gasoso, e a atmosfera desse planeta é tão rarefeita, onde a matéria que lá, ainda sendo gasosa, essa matéria é super densa para os espíritos que habitam esse mundo. Nós temos, como disse aqui, no item 33 da Gênese, a erraticidade que forma a população espiritual do nosso planeta Terra. E todos nós conhecemos a erraticidade, o mundo espiritual, nas várias colônias espirituais, onde a densidade do psiquismo dos desencarnados que lá vivem nessas colônias estão também relativa às condições das várias colônias espirituais, de acordo com a condição do pensamento, das emoções, do sentimento desses espíritos. E dentro dessa própria erraticidade, os espíritos precisam reencarnar para almejarem a transpor outras colônias superiores ainda a que eles estavam antes. Da mesma maneira, como podemos entender a vida em Júpiter e viver pelo pensamento se nós aqui não estamos desenvolvendo o objetivo desse pensamento em torno de algo superior?
carregando angústia, tristeza, mágoas, como isso poderá formar ao nosso redor uma atmosfera correspondente ao que nós estamos sentindo? Então, precisamos de provas na encarnação para conseguirmos viver com equilíbrio de pensamento, de sentimento, por mais que as dificuldades materiais estejam ao nosso redor, para que o nosso mundo mental corresponda a algo que efetivamente nós estamos almejando. E quando esses espíritos estão encarnados e pensam assim, eles fazem ao seu redor um mundo melhor, independente das dificuldades materiais, mas o mundo mental deles é um mundo feliz. Então, em Júpiter, os espíritos vivem assim, esse mundo interior, esse mundo dessa busca de felicidade, numa integralidade entre eles pelo pensamento, onde lá, na própria Revista Espírita, demonstra que as casas são moldadas pelo fruto da irradiação dos pensamentos dos espíritos. E nessas casas que são moldadas, plasmadas pela irradiação dos pensamentos, os espíritos vivem em coletividades. A estrutura familiar lá não é mais de pai, de mãe, dessa que nós entendemos aqui, das nossas necessidades como espíritos encarnados. Lá, todos se entendem como irmãos, como espíritos em evolução. Todos entendem os processos que já vivenciaram em várias encarnações, em mundos de provas e expiações como os nossos. E lá, conhecedores de tudo isso e dessa trajetória, eles entendem as dificuldades que eles têm com relação aos sentimentos que ainda os distanciam de espíritos que estão além, mais acima, espiritualmente, moralmente, do que aqueles que estão em condições ainda menores. E lá em Júpiter, dizendo o espírito Palissy, que os espíritos que fazem parte do processo natural, ou vamos dizer, o princípio inteligente, que faz parte do processo natural de evolução, na trajetória da criação de Deus, da eclosão do pensamento, desenvolvendo toda esse processo evolutivo, passando pelos reinos todo, mineral, vegetal, animal, o princípio inteligente, quando encontrando um mecanismo de amparo, de amor, ele é levado também para viver em mundos superiores, como Júpiter. E lá o espírito Palissy diz que esses princípios inteligentes, quando não encontram mais mecanismo nenhum, como no nosso planeta Terra, de processo de evolução, eles são encaminhados para lá. E vivendo lá, como animais ainda, são estimulados a entendimento do processo da escolha, estimulados a terem o raciocínio, estimulados a escolherem certo ou errado, quero ou não quero, ter consciência do que eles querem para a sua busca, para o seu entendimento, para o seu bem-estar. E quando o princípio inteligente, que lá ainda é tratado como irmãos em evolução no seu processo natural de animalidade, com um corpo específico para aquela estrutura daquele planeta, porque o corpo, o que importa é a vestimenta de acordo com a condição de estar em sua casa no momento da sua evolução, nos mundos habitados, esse princípio inteligente, adquirindo esse instante de eclosão do livre-arbítrio, eles são encaminhados para fazerem a emigração. Então, houve a emigração do princípio inteligente indo para um mundo superior, e lá no mundo superior eles foram imigrados para lá, adentraram lá, e lá desenvolveram as potencialidades do processo natural de evolução, e chegando no estágio do livre-arbítrio, do entendimento de si mesmo, eles são encaminhados num processo natural entre mundos para um mundo como o nosso, de provas e expiações, um mundo primitivo, onde no mundo primitivo eles vão eclodindo numa roupagem adequada com a nossa era do planeta Terra, do mundo primitivo, numa roupagem adequada, como foi a dos símios, e lá mergulhando na roupagem dos símios, o desenvolvimento da humanidade, do homem, da pedra, daquele instante do Homo sapiens, sapiens, o desenvolvimento do que era a razão, e ali uma roupagem deu a eles
a vestimenta da humanidade. E assim, naturalmente, a evolução de todos nós como seres inteligentes. E no desenvolvimento disso, quando nós formos convidados, né, para habitar mundos superiores, como espíritos em evolução, para ajudar o nosso semelhante, ajudar alguém a avançar. Não é ajudar só para aliviar a dor, é ajudar alguém para ele avançar, para ele encontrar a sua realidade de ser feliz. Então, essas imigrações entre colônias espirituais acontecem o tempo todo. Essas imigrações entre encarnados e desencarnados acontecem o tempo todo. Essas imigrações entre os mundos acontecem o tempo todo. É o objetivo maior de nos encontrarmos com a doutrina espírita, quer buscar de cada um de nós, como espíritos criados por Deus, todos iguais, simples e ignorantes, para a perfeição, alcançarmos essa perfeição. Então, saber do estágio em que nós estamos agora e das grandes lutas que o nosso planeta Terra vem passando, como nos narra aqui Allan Kardec, após diariamente em migrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual, em situações normais, em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações se realizam em massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidade enormes de espíritos, que logo são substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, ser considerados como ocasião de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal do globo, de retemperá-la pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se nessas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, há apenas vestimentas dilaceradas, nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de ambiente. Ao invés de partir isoladamente, partem em grupo. Essa é a única diferença, uma vez que por uma causa ou por outra, cedo ou tarde, fatalmente, todos têm que partir. Essas renovações rápidas, como nós estamos vendo em tempos o nosso planeta passar, fazem parte dessa estruturação. E estamos chegando, como Kardec narra na própria Gênesis, quando fala da nova era, né? Sinais dos tempos, é o último capítulo da Gênesis, se não me engano, o capítulo 18. E falando da nova era, Kardec aborda isso de uma maneira bela, o que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. O mecanismo da pandemia. Vejamos quantos espíritos foram estimulados a procurarem a fraternidade. Quantos espíritos encarnados, né, foram estimulados a se unirem? Foram estimulados a verem a proposta do bem? Foram estimulados a verem o mecanismo do progresso, do que é material, do que é intelectual, do que são as necessidades da coletividade para que o planeta possa estar saudável, o planeta possa estar com condições melhores. E essa fraternidade, essa solidariedade, que possa parecer tão distante para muitos de nós, talvez até alguns dizendo assim, a pandemia chegou e as pessoas estão passando por isso por uma questão de impedimento, mas quando termina tudo, volta tudo ao normal. Mas cada um de nós vai... E cada um que passou por esse período, que foi um momento de prova, e nessa prova pôde fazer uma escolha melhor e não fez, teve a oportunidade de estar presente num mundo melhor ou não. Porque aqueles que não tiverem oportunidade de buscarem o sentimento de solidariedade estarão também sendo convidados, né, na erraticidade, quando eles desencarnarem, como disse aqui, irão desencarnar, todos nós iremos, quando desencarnarem serão convidados a pensarem. O mundo não comporta mais uma atitude como a que você teve, de não ter sido solidário,
de não ter aproveitado o mecanismo para o seu progresso. Agora, o mundo está num outro direcionamento. E aqueles que se vincularam à solidariedade, ao bem, que se vincularam ao processo natural de ver um mundo melhor, é que estarão retornando para o desenvolvimento desse planeta, para o desenvolvimento, para o processo natural de deixar crescer em nós, desenvolver em nós esse sentimento do amor, do bem, da paz. E aqueles que não estiverem com condições para esse retorno serão encaminhados normalmente, naturalmente, saindo do nosso planeta Terra e indo habitar outros planetas. Planetas que são escolas, planetas que são as várias casas do Pai, como disse o Cristo, né? As moradas da casa do Pai. Planetas que são específicos naquele instante necessário para que nós, talvez, os exilados da Terra, possamos estar retornando ou mergulhando ou imigrando para um planeta primitivo ou um planeta ainda da barbárie e levando para lá os conhecimentos necessários adquiridos aqui da tecnologia, da ciência, da saúde, da educação, de todo o processo da química, da matemática. E ao reencarnarmos, utilizando os corpos dos nossos pais, dos espíritos que estão vivendo nesses mundos, nós estaremos também dando a parcela lá. Porque lá nós iremos lembrar da fraternidade, da paz, nós iremos lembrar da solidariedade que abandonamos, nós iremos lembrar daquilo de bom que nós vivemos, do carinho, do amor, do respeito, das leis dos homens, por mais que sejam incompletas, mas das leis dos homens que criam regras para o desenvolvimento do bem, da solidariedade, da igualdade. Nós vamos ter lembranças disso tudo, da saúde, da alimentação, da higiene. E quando tivermos lembranças disso tudo, bons espíritos estarão sempre ajudando no processo de fortalecer e de fazer com que possamos, naqueles instantes, convivendo com os bárbaros ou mundos ainda selvagens, se nós formos para lá, darmos a nossa parcela de levarmos esses conhecimentos para os nossos irmãos que lá estão. Porque nós também já passamos por aquela época. E também fomos auxiliados. E estamos aqui. Porque onde estão os incas, os maias, os astecas, eles também foram espíritos que, como diz Emmanuel, exilados da estrela de Capela, da constelação de Cocheiro, esses espíritos vieram para o planeta Terra e trouxeram a parcela que cabia a cada um deles para o desenvolvimento desse bem, desse sentimento que eles tinham deixado para trás. E muitos retornaram. Outros ainda paixões do poder, da ganância, ainda estão aí, fazendo a sua parcela de depuração. E imaginar cada um de nós indo mergulhar num mundo onde, faltando todas essas coisas boas que nós já conhecemos dessa existência, e nós podendo utilizar cada uma dessas informações para o benefício dos nossos irmãos lá. Poderemos sermos chamados de deuses. Poderemos sermos chamados dos grandes cientistas, dos grandes homens de filosofia, dos astrônomos. Estaremos levando esses conceitos tão fortes em nós. Daqueles que são homens que conhecem o que é o tratar, o cuidar do corpo físico, do corpo espiritual. O que seria de cada um de nós com o conhecimento dos passes, do magnetismo, da cura, do fluido animalizado que alivia a dor, e irmos com esses conhecimentos para esses mundos, e lá, por um processo de intuição, que o conhecimento não se perde do espírito e nós apresentarmos tantas teorias, estaremos levando progresso.
mas também estaremos passando por provas não, por momentos expiatórios difíceis, mais difíceis do que esses que nós estamos passando agora no planeta Terra. Então, a alegria é de enxergar o que devemos fazer, em torno disso tudo. A alegria devemos enxergar o que o Cristo motivou a cada um de nós. Vá e não voltes a pecar. A alegria de enxergar a verdade do mundo espiritual e o processo natural do que se passa diante de cada um de nós, como a pandemia, numa renovação íntima, não é? De uma nova era para o nosso planeta, e cada um de nós poder dizer assim: eu estou dando a minha parcela para que esse mundo seja um mundo melhor. Na convivência íntima, na transformação íntima, para me tornar uma pessoa melhor. Eu estou dando a parcela, cada um pode dizer isso. Na convivência com aquele espírito que está minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu irmão, somos espíritos nesse grupamento dessa encarnação. Estou dando minha parcela para que isso seja bom no nosso mecanismo de ajuda mútua, de sermos felizes. Estou dando a minha parcela na sociedade, no levar a sociedade através da profissão, através do mecanismo da educação, das leis, da saúde, o melhor para que essa sociedade também veja que podemos juntos fazer um mundo melhor, com atitudes melhores, com entendimento da realidade da vida espiritual, com entendimento da realidade dos vários mundos habitados, com entendimento da imortalidade da alma, dessa felicidade íntima, o quanto cada um de nós pode fazer com felicidade interior. E isso é que vai valer a pena. Quando esse processo todo terminar, e cada um de nós enxergarmos quando acontecer uma vacina que possa equilibrar o que hoje um vírus pode destruir, dentro do equilíbrio emocional e de convivência de muitas pessoas, o que nós estaremos fazendo? Como nós iremos retornar na convivência do lar com aqueles que estão distantes? De que maneira? Qual é o sentimento que vai mover a gente? É do que é físico? Mas se nós estivéssemos desencarnados, também não teríamos mais o físico. Então, aqui não é um momento de perceber que vai além do físico o aprendizado? Não é? E como nós retornarmos à convivência natural na casa espírita, para todos nós que somos espíritas, como será a nossa integração dos valores da convivência na casa espírita, dos valores espirituais, que talvez por vários mecanismos físicos de manifestações, talvez nós estejamos necessitados, mas como nós iremos retornar e interagir com essa realidade espiritual? Com os nossos guias, com os bons espíritos. Eles não precisam da casa espírita material, porque a casa espírita estando em nós, nós também estamos com eles. Mas como nós iremos retornar na convivência fraterna entre nós, nos entendendo como irmãos, trabalhando em prol de uma sociedade melhor? Como nós iremos entender a nossa parcela com os chamados beneficiários da casa espírita? Aqueles que são assistidos pelos trabalhos sociais. Qual é o nosso sentimento de retorno? Parece que nós estamos desencarnados de tudo isso, não é? Parece que nós estamos distantes desses movimentos. Então, é momento de reflexões. É momento de reflexões e perceber esses valores e dizer assim para nós mesmos: vamos fazer diferente. Vamos fazer com que algo seja superior a tudo que a gente viveu, né? Porque estamos encarnados com condições de avaliarmos tudo isso e, na própria encarnação, lembrando Paulo de Tarso, fazermos diferente. Sermos melhores agora, amarmos agora, sentirmos essa felicidade agora. Então, quando Kardec trata sobre o processo natural das raças e do entendimento do desenvolvimento para a busca de uma nação melhor, Kardec fala lá no capítulo 18
se eu não me engano, no item, vou procurar aqui, capítulo 18, quando ele fala no item 30, ele diz assim para todos nós, no item 28, por essa imigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra, relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aqui voltarão, uma vez que muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a aparência era o pior do que o íntimo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria deles verá as coisas de uma maneira inteiramente diferente de que viam quando em vida, como nos provam numerosos exemplos. Nisso, eles são ajudados pelos espíritos benévolos, que se interessam por eles e que se apressam em esclarecer-os a mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Nós mesmos, com as nossas preces e exortações, podemos contribuir para que se melhorem, porque há uma perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples, e como se vê, ela é toda moral e não se afasta em nada das leis da natureza. Então, nós estamos olhando aqueles que estão partindo para o mundo espiritual, e é chegado o dia de finados, e quantas pessoas devem estar com seu coração sofrido por verem muitos que retornaram para a pátria espiritual, e o quanto a doutrina espírita é maravilhosa para todos nós. Fortalece em nós a fé e a esperança e a comunicabilidade dos espíritos no processo natural da mediunidade, que é algo sensorial, faculta a cada um de nós essa integração pela prece, como diz Kardec, auxiliando numa perpétua solidariedade entre mortos e vivos, criando essa ligação natural e comum, sabendo que houve uma separação de uma estrutura de percepções físicas, táteis, mas não sensorial, de não podermos nos ligarmos, convivermos com eles, e buscando essa fé e essa certeza, auxilia cada um de nós a prosseguir com paz. Mas quantos irmãos nossos, quantos que, não compreendendo, ou não entendendo, ou não vivenciando, sofrem tanto. E estarão passando por esse momento onde que se chama Dia dos Mortos, onde, nesse instante, há uma procura maior nas necrópolis, nos cemitérios, para ir ao encontro do que é material de um corpo. No entanto, podemos ir ao encontro pelo pensamento, pelas preces, pelos sentimentos, levarmos para aqueles que partiram a segurança, a alegria, a confiança no amor e na justiça de Deus, a sabedoria natural do retorno à pátria espiritual e renovação dos pensamentos e sendo abraçados pelos espíritos que ampararam a cada um deles na encarnação, seus guias, pelos familiares que desencarnaram antes deles, pais, irmãos, filhos, amigos espirituais, e assim nós estaremos unindo o que é muito mais belo quando Jesus fala com relação a sentirmos as moradas do Pai, a percebermos o reino dos céus dentro de cada um de nós. E é nesse instante que os nossos corações vão se unindo, e numa prece íntima, cada um de nós, irradiando para aqueles lares que estão tão sofridos, possamos auxiliar a esses nossos irmãos a interagirem com os desencarnados, que muitas horas, não entendendo o que aconteceu com eles, vem pedida. E quanto as casas espíritas estão enxergando, os médiuns, percebendo essa grandiosidade de sofrimento de desencarnado, uma quantidade, como diz, coletiva,
numa proporção em dar condições às instituições também darem sua parcela, e não estando especificamente dentro da instituição para desenvolverem algo que é material, cada um de nós, como espírita, tendo que desenvolver esse algo espiritual de amparo, de socorro, de oração no nosso íntimo. Estamos aprendendo realidade de vida espiritual, independente das paredes de uma instituição. Estamos percebendo essa necessidade mais intensa em nós mesmos e unindo os nossos pensamentos. Saibamos levar todos os dias o entendimento daqueles que estão retornando à pátria espiritual como um mecanismo natural do amor e da justiça de Deus entre emigração e imigração dos espíritos e compreendendo o chamado para uma nova era. O chamado para os espíritos que estão reencarnando, como diz Kardec, trazendo elucidações e informações do mundo espiritual compatíveis com o nosso estado hoje, do nosso planeta Terra, e dando impulsos para que um dia nós também, ao desencarnarmos, possamos pedir para retornar junto com eles. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus traga as forças para os nossos corações e que saibamos conduzir esses momentos com alegria, com fé e com esperança. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja os estudos e os trabalhos espirituais em todos os ambientes, em todos os lares, estruturados com a segurança do Evangelho de Jesus, com o entendimento da doutrina espírita e com a serenidade de cada doutrina no coração dos homens, levando o caminho sereno para Deus. Ah, caros irmãos, como é belo podermos todos, unindo os pensamentos, criarmos mecanismos novos diante do que é mais importante, o divulgar os ensinos dos espíritos superiores, trazendo as leis de Deus através da doutrina espírita. Possamos compreender, caros irmãos, que a doutrina espírita não foi feita para os espíritas, porque haveria necessidade de terem os espíritas antes da própria doutrina. A doutrina espírita foi feita para a humanidade, para o esclarecimento dos homens, para o entendimento das leis de Deus. E ser ou não espírita não é proposta dos espíritos superiores. O importante é compreender os mecanismos naturais das leis de Deus no processo da evolução, através da reencarnação, no processo natural das provas, das expiações que todos vivenciam, no processo natural do conhecimento de si mesmo, dos valores íntimos do espírito em evolução e as alegrias da realidade do mundo espiritual, a certeza da continuidade da vida e a paz. Ah, caros irmãos, ao divulgarmos a doutrina espírita, ao divulgarmos as leis de Deus, entenderemos os valores da instituição, adaptando-se a cada momento, a cada época, para a sua tarefa. Tarefa do esclarecimento, tarefa do descobrimento entre a verdade, trazendo a luz em meio às trevas. E assim, caros irmãos, todos têm visto
em si mesmo esses valores. Cada um em vossos lares fazem parte agora de um grande foco de luz. E podemos dizer, como o Espírito de verdade traz no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a realidade de juntar os feixes espalhados e agora unidos, como os antigos homens extraviados de Israel, os espíritas, unindo suas forças, seus pensamentos, seus ideais nos trabalhos espirituais de informação, de orientação, de esclarecimento, através dos recursos que chegam a todo lar, a todo mundo, não existindo mais obstáculo para as informações. Ah, caros irmãos, saibamos cuidar das dores do corpo, aliviando-as, mas saibamos cuidar do espírito que sofre, para que ele, por si só, se cure, e assim encontraremos recursos espirituais uns com os outros, recursos espirituais com seus guias, com os dirigentes das casas espíritas, e com a certeza de que Jesus nos ampara hoje, agora e sempre. O abraço do vosso irmão altivo aos vossos corações. Muita paz, muita paz. Vida, uma palavra tão querida.